Olá, eu sou a Alemã, editora do portal Flash Curitiba. No Flashcast de hoje, a renomada advogada doutora Débora de Castro da Rocha, especialista em direito imobiliário e apresentadora do programa Direito e Justiça, nos fala sobre a questão de compra e venda de imóveis. Prepare-se para adquirir conhecimento de maneira descomplicada que pode transformar a forma como você encara seu próximo investimento. Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha e hoje estou aqui no Flashcast para falar de uma das questões mais relevantes dentro da área imobiliária, que é a compra e venda de imóveis. E vejam, eu como advogado imobiliarista já na área há muitos anos, me deparo constantemente com situações problema que levam, inclusive, as partes a terem que ajuizar ações, ingressar com ações judiciais para poder resolver situações que poderiam perfeitamente bem ter sido evitadas caso elas tivessem conhecimento prévio de algumas questões que são imprescindíveis para você ingressar num negócio como esse, para você efetivar uma compra e venda. E vejam que quando a gente fala de compra e venda, nesse caso, você pode até pensar, então provavelmente só quem precisa dessa assessoria seria aí o comprador do imóvel, porque ele vai investir um valor significativo para adquirir esse imóvel, então ele necessariamente deverá ser amparado, e somente ele. Mas vejam que isso não é verdade. Todas as pontas dessa relação deverão ser assessoradas, inclusive o corretor de imóveis, a imobiliária que está intermediando essa negociação. Tantos pontos relevantes aqui que, se a gente não tem conhecimento, a gente pode incorrer em erro e prejudicar todo o negócio, inclusive amargar inúmeros prejuízos. Tanto o comprador merece estar assistido e precisa estar assistido porque ele fará o aporte financeiro para o pagamento deste imóvel. E, ao mesmo tempo, aquele que vende também deve estar assistido para ter certeza de que vai receber o valor, que é o valor devido pela entrega do bem, pela compra e venda ali, pelo negócio que está sendo celebrado. Por outro lado, também ali o corretor de imóveis, a imobiliária, porque deve tomar cuidados, porque logo sabemos que é a imobiliária que dá o start, a imobiliária que intermedia, que aproxima as partes, e logo ela também tem que saber qual é a situação deste imóvel, como ela vai redigir essa proposta de compra e venda, que via de regra é redigida pela imobiliária e depois apresentada para o vendedor. Então são vários personagens aqui que devem estar amparados para conhecerem efetivamente aquilo que devem e que não devem fazer. Mas vejam que, se eu olhar pelo lado do comprador, eu preciso saber aqui, inicialmente, qual é a condição deste imóvel, qual é a situação deste imóvel e também como está a condição dos vendedores, porque aí nós vamos entrar num aspecto que é dos mais importantes aqui, que são as certidões. As certidões que precisam ser levantadas, analisadas previamente a essa compra, inclusive naquele momento ali, pós assinatura da proposta de compra e venda, que deve, inclusive, contemplar aí o condicionamento às certidões negativas, ou seja, eu preciso levantar certidões em relação aos vendedores, em relação ao imóvel, que possam aferir que não há nenhum processo, que não há nenhuma dívida, que o nome também destes vendedores está ok, que não há nenhum problema que impeça, por exemplo, essa transferência. E impeça também aí a eventual contratação de um crédito imobiliário, porque se sabe que, eventualmente, se houver alguma restrição em nome dos vendedores ou compradores também, você terá aí uma dificuldade para a contratação, para a aquisição desse crédito, caso haja esse financiamento. Mas, por outro lado, não podemos também descuidar do fato de que, se houver aí, ainda que não seja necessária a contratação de um crédito com um agente financeiro, houver aí qualquer implicação negativa ou restrição em nome deste vendedor, aí a gente também pode vir a ter algum problema. Então temos que tomar cuidados necessários para verificar se realmente, porque aqui a gente puxa um fio, né? Se há uma dívida, se há uma situação de irregularidade, a gente já pode
aí vir a pensar que existe um processo. E se existe um processo, será que de repente esse processo ou a dívida que originou esse processo não vai recair sobre esse bem? E mais do que isso, né? Será que de repente, recaindo sobre esse bem não pode vir a ser tomado pelo credor? Então são esses pontos que devem ser observados. Então quando a gente pensa em certidões, nós pensamos aí numa gama de certidões que são importantes, de feitos ajuizados, certidões trabalhistas, certidões de débitos fiscais, né, para ver se está tudo ok também em relação à IPTU. Enfim, temos que ver questão de também trabalhistas, a gente até já comentou aqui, mas são outras certidões também para ver se não tem nenhuma irregularidade, se aquele que está vendendo não tem nenhum impedimento, se não tem aí nenhuma ação que o impeça de praticar o ato. Então são assim várias certidões que precisam ser realmente analisadas para que não haja essa implicação, né? Para que realmente se constate que aquele que está vendendo tem condições de fazê-lo. E ao mesmo tempo, gente, como eu falei para vocês, todos precisam estar assessorados. Aqui também incluímos o vendedor, porque o vendedor, quando ele entrega o imóvel, ele tem que ter certeza de que ele vai receber o valor integral do preço desse imóvel, né? Porque do contrário, ele também pode vir a ter prejuízos. Ele tem que saber até quando vai acontecer esse pagamento e quando ele deverá entregar também as chaves, a posse desse imóvel. Até porque também isso é um ponto relevante, né? A gente está falando aqui do contrato, né? O contrato deve ser muito bem alinhado, deve ser muito bem pactuado para que as partes saibam exatamente os seus direitos e as suas obrigações. Ou seja, aquele que comprou vai poder entrar na unidade a partir de quando? Aquele que vendeu vai ter que entregar a partir de quando? Quando vai ser feito o pagamento integral da obrigação? Na entrega das chaves, na assinatura da escritura pública? Vai ser ou vão ocorrer esses eventos em datas distintas, na mesma data? Enfim, são vários pontos que devem ser alinhados, inclusive vícios no imóvel, se existe, se é imóvel novo, se não é. Até porque, gente, se a gente estiver falando aqui de um imóvel na planta, por exemplo, o cuidado também deve ser aí adotado. Até pode-se pensar o contrário muitas vezes, né? Já me deparei com situações em que a parte, né, que contratou disse, não, mas se trata de imóvel novo, imóvel na planta. Logo, eu não vou precisar dessa documentação toda que você está comentando aqui. Pelo contrário, gente, porque é aí que o cuidado também deve ser redobrado. Se eu não tenho ainda um imóvel lá visível, né, realmente, eu preciso me certificar que esse imóvel não é apenas um projeto que não saiu do papel, que não vai sair do papel, porque existem aí, infelizmente, no nosso país, muitas empresas que não trabalham com seriedade, vendem ilusão para muita gente e essas pessoas na inocência acabam adquirindo unidades imobiliárias e ao final não as recebem e isso acaba ensejando um sem número de prejuízos. A gente sabe disso, né? Porque é prejuízo financeiro, prejuízo moral, a pessoa às vezes está contando com a entrega e não acontece, nem sai do papel, do projeto, né? Mas aí o que eu posso fazer? Aí você pode me perguntar assim, tá, mas e daí como que eu vou me proteger em relação a isso? Existe alguma especificidade, algum documento que possa realmente me dar segurança? Sim, você deve verificar se existe o registro do memorial de incorporação à margem da matrícula. Por quê? Porque este registro ele vai te dar justamente a segurança de que lá na frente esse imóvel vai ser entregue, seja de um jeito, seja de outro, ainda que haja, por exemplo, aí qualquer problema com essa incorporadora, né, mas você tem que ter consciência de que você deve verificar a existência do registro memorial de incorporação. Então esse memorial ele é realmente de suma importância, e inclusive aqui vale a dica para os nossos amigos corretores de imóveis que devem verificar sempre, antes de intermediar uma compra e venda, que existe o registro desse memorial de incorporação, porque do contrário podem vir a responder, inclusive junto do incorporador, pela não entrega desse bem, porque você está intermediando a compra e venda de um imóvel que não existe e tampouco vai existir. Então todo cuidado e cautela são
necessários aqui para que você não tenha problema, amigo corretor, amiga corretora, e também você incorporador que eventualmente não conhece, não sabe, está entrando agora no mercado, né? Vá lá, faça o seu projeto, proceda os registros da forma adequada, faça o registro memorial de incorporação e inclusive o patrimônio de afetação. E até você aí também que está comprando imóvel na planta, se atente também a essas questões de instituição de patrimônio de afetação, porque isso também vai te dar segurança, vai te dar aí essa credibilidade, a própria incorporadora também passa essa credibilidade, porque logo ela está se demonstrando séria, está aí totalmente focada e de acordo com o que diz a própria lei das incorporações, né, que trata da questão do patrimônio de afetação, que te dá a segurança de que este imóvel, este empreendimento, ele não será tocado por qualquer dívida que seja alheia, por exemplo. A incorporadora muitas vezes tem vários empreendimentos. E nesses empreendimentos não vai, então, haver, por exemplo, qualquer tipo de diálogo entre eles. Eu não vou poder utilizar o dinheiro que está sendo alocado no empreendimento que está sendo pago por você em outro, por exemplo. Então, todo o dinheiro, todo o recurso financeiro que está sendo destinado a este empreendimento ficará restrito a este empreendimento, o que não acontecia antes da lei, por exemplo. Então, é bastante importante também que você verifique essa situação. Mas claro, né, gente, a gente está falando aqui de um cenário muito vasto, muito amplo, são várias negociações, inúmeras possibilidades, imóvel novo, imóvel mais antigo, imóvel na planta, enfim. Então, todo cuidado deve ser aqui adotado quando a gente estiver diante de qualquer situação que envolva a compra e venda de imóveis, porque você muitas vezes está comprando o seu sonho, guardou dinheiro de uma vida para investir na compra deste imóvel. Então não é nada justo que você, quando adquirir esse imóvel ou vier a adquirir, tenha que se deparar com aí um sonho que vira pesadelo, né? E é isso que a gente quer evitar, é isso que o advogado especializado na área do direito imobiliário, em especial da negociação imobiliária, pode fazer por você, porque ele vai justamente te orientar, vai te trazer a segurança, vai te mostrar o que deve ser feito, vai analisar, se encontrar uma situação que seja minimamente ensejadora de um prejuízo, ele vai te falar para te orientar e dizer, olha, não siga, né, com esse negócio, ou se você quiser seguir, olha, tem essa ressalva aqui, cuidado, né, vamos então apontar isso no contrato para que você tenha segurança. Então tome cuidado, porque realmente nessas situações, mesmo que você, né, seja investidor, porque também é importante, é o teu dinheiro, né, deve ser realmente aí sempre salientado que você trabalhou para isso, você está investindo para você ter uma segurança no futuro, seja, né, da forma como for, enfim, o que vale pensar aqui é que é aquisição de um imóvel, que não é uma bicicleta, que não é nada que seja, digamos assim, tão barato e menos custoso. E hoje, né, gente, a gente não pode nem falar que uma bicicleta é barata, né? Ainda que fosse, né? Nós temos que pensar que você está tratando de um bem, e esse bem deve ser, sim, preservado, deve ser protegido, e especialmente você, nos seus sonhos, os seus recursos financeiros que estão sendo destinados a esta compra e venda. Então, gente, muito cuidado, todo mundo que está aí realmente nesse trânsito, está envolvido nessa relação comprador, vendedor, corretor, incorporador, todo mundo deve se atentar, construtor, porque realmente a gente está aqui num cenário que realmente enseja e demanda esse cuidado. Tá certo, gente? Então foi um prazer falar com vocês e eu espero ter sido, pelo menos aqui, a pessoa que difundiu um pouquinho desse conhecimento que é tão importante, essa informação que é tão relevante para que você possa conhecer um pouco mais da área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima. Se você gostou, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.